Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo. Domingão, último dia do mês de agosto. Mês que vem começa mais um mês lindão pra nós, né? Bora. Que você tenha um coração grato pelo mês que passou e que você possa ter planos, metas incríveis para serem cumpridos no mês de setembro. Que você possa planejar, organizar, determinar metas para serem alcançados nesse mês. Bora compartilhar meu devocional com você. Mateus 8, do 8 ao 10. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse: Não encontrei nem em Israel tamanha fé. Ousadia. A dúvida pode atingir qualquer um, independentemente da sua posição ou da sua fé. Ela não escolhe as suas vítimas, contudo, a solução para a dúvida está em nos voltarmos para aquele capaz de dissipar toda a incerteza, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. O relato do centurião, cuja fé foi elogiada por Jesus, nos ensina sobre humildade e a confiança no poder da palavra de Deus. Ele, um oficial romano, reconheceu a sua própria indignidade e a suficiência da palavra de Cristo para a cura do seu servo. Isso nos mostra que a fé genuína vai muito além de fronteiras, status e conhecimento prévio. Jesus, admirado com a fé do centurião, nos lembra de que a fidelidade a Deus atrai a sua atenção e as bênçãos. Ao confiarmos em Deus, que intervém extraordinariamente em nossa vida, nos afastamos da dúvida e caminhamos rumo aos milagres. Uau! Nos afastamos da dúvida e caminhamos rumo ao milagre. A cura do servo do centurião é um testemunho do poder da fé e da palavra do Senhor. Diante das incertezas da vida, nos é oferecido um caminho de fé. E a dúvida pode ser uma presença constante, mas a certeza de que Deus é nossa fortaleza deve ser inabalável. Inabalável. Talvez você esteja enfrentando um momento em que as dúvidas têm tomado a sua mente, e você já não sabe em que direção caminhar ou a quem recorrer. Mas hoje, eu quero que saiba que Jesus é o único capaz de responder às suas perguntas. Sim. E trazer paz ao seu coração. Por isso, faça como o centurião. Procure por aquele que pode todas as coisas. E veja a transformação chegar em sua vida. Basta uma palavra de Jesus para mudar toda a sua realidade. Incrível, né? Eu gosto de ler os evangelhos porque tem um olhar específico de cada discípulo, né? Aqui no capítulo 8 de Mateus, é logo depois que ele relata sobre o Sermão do Monte, sobre aquela parte em que Jesus fala sobre as leis e os estatutos. Mas aqui a gente pode, no capítulo 8, Mateus mostra o olhar dele 5 momentos miraculosos de Jesus. A cura do leproso, a cura do servo do centurião, que nós acabamos de ler, a cura da sogra de Pedro. Ele acalmou a tempestade e ele curou 2 endemoniados. Em cada um a gente vê a porção de fé. Na cura do leproso, Cristo fala sobre amor e compaixão. Aqueles que são marginalizados e banalizados, porque os leprosos eram vistos assim. Cristo mostra que todos merecem o zelo, o cuidado, o amor do Evangelho. Esse leproso é aquele que disse para Jesus: se você quiser, tu podes me curar. E Jesus tocou nele e disse: eu quero. Lindo, né? O servo do centurião, ele era gentil. Gentil eram as pessoas que não eram nascidos de Israel. Eram os romanos, os asiáticos da época. Existia uma defensiva dos judeus em relação aos gentios, porque existia uma cultura da época em que eles eram impuros, porque eles serviam outros deuses. Mas muitos gentios foram aceitando o evangelho e foram
sendo alcançados por Deus. Mas aqui na cura do servo do centurião fala sobre isso, sobre não importa a nacionalidade, não importa a religião, não importa o contexto histórico. Jesus quer nos mostrar que todos são dignos, que todos nós somos dignos de receber o milagre, a cura e a transformação dele. Lindo, né? A cura da sogra de Pedro, Jesus, ao olhar de Mateus, Jesus quer nos mostrar sobre a primeira instituição humana, a família, sobre a importância do zelo, do cuidado, sobre esse amor incrível que existe dentro do lar. Quando o Senhor, em quarto lugar, acalma a tempestade, aqui Mateus nos fala sobre o poder, quando Jesus ordena e até a natureza obedece. É incrível, não é? Jesus disse: acalma os ventos e tudo fica sereno. Eu não sei você, mas eu, de forma lúdica, eu já vejo logo a coisa mais incrível que deve ter sido. E por último, o Senhor curou 2 endemoniados. Ali, Mateus relata que Jesus afirma a filiação dele do Deus Pai Divino. Porque até os demônios acreditam no poder de Jesus. Menino, isso... Oh, Senhor, dê-me sabedoria. Porque até os demônios conhecem o poder, a majestade, a gloriosa face do Pai. E muitas vezes nós não confiamos nele, nós não acreditamos nele. E no finalzinho, Mateus fala sobre a missão de Cristo, que é lutar contra potestades do mal e dominar os poderes do caos. É levar o evangelho, o amor a todos aqueles que precisam. Não existe diferenciação entre judeus e israelenses. Não existe diferença entre mineiros e tocantinenses. Não existe diferença entre europeus, asiáticos. Não existe. Para Deus, nós somos todos filhos. E que nós possamos estar embasados, principalmente, como foi lido no devocional de hoje, nessa ousadia do centurião, que disse para Jesus, quando Davi estava doente, eu selei uma aliança com Deus e disse: Jesus, o Senhor pode todas as coisas. E quando o médico disse que precisaríamos levar o Davi para Brasília, porque ele estava muito preocupado. Mas é algo tão incrível que a síndrome de Guillain-Barré, ela é uma doença que vai dos membros inferiores e ela vai alcançando todo o corpo. O Davi ficou sem andar, o Davi parou o intestino. E o próximo seria a função respiratória, e a torácica, e a cardíaca. E depois o Davi deu paralisia facial, ficou sem os movimentos das mãos. O Dr. José Roberto, neurologista, ia lá, ele ia todos os dias. Ele olhava e dizia: meu Deus, eu não consigo mais estudar, porque eu não tenho mais onde pesquisar. Mas eu não tenho mais métodos, eu não tenho mais metodologias, eu já estudei inglês e francês, mas eu nunca vi e nem foi escrito, relatado nada sobre a síndrome de Guillain-Barré pular um processo, que é a função respiratória. Porque não tínhamos UTI pediátrica aqui na cidade na época. E o Senhor, Ele não ia deixar o Davi partir. Porque o Davi é um filho sensível ao Senhor. E ele tem grandes projetos para seguir diante do propósito do Pai aqui nesse lugar. E o Dr. José Roberto era embasbacado. E eu falava: isso é Deus, doutor. Ele disse: eu sei. E eu escrevi uma cartinha para o Dr. José Roberto quando nós recebemos alta. E ele ficou imensamente feliz, ficou emocionado. Onde ele me vê, ele disse: como estás, Davi? Ele é cubano, né? Eu digo: muito bem, muito bem. E é sobre termos ousadia de declarar para Deus
que nós cremos e que nós perseveramos nessa fé nele. Que sejamos ousados nesse mês de setembro. Que sejamos ousados em demonstrar a nossa fé ao Pai. Que tenhamos esse posicionamento de ousadia, de força, de coragem. Que tenhamos essa certeza e essas convicções. Se nós estivermos embasados na fé, Jesus pode olhar para nós e dizer: rapaz, em Araguaína eu não vi tamanha fé, ó. Será que ele pode falar isso de mim e de você? Pense nisso. Excelente semana. Que você possa transbordar o amor, o cuidado, o zelo, a graça do Pai por onde você for. Que você não deixe as circunstâncias ruins alcançarem o seu coração de maneira que ele fique endurecido e que ele fique tão fechadinho a ponto de não perceber o amor e o zelo do Pai e das pessoas por você. Ei, da mesma forma que existem pessoas difíceis, malvadas, pessoas com corações endurecidos, creia que existem muito mais pessoas boas, maravilhosas, incríveis, extraordinárias, amáveis, doces. Ah, sim, existe. Existe. Não blinde o seu coração para as pessoas de maneira que você vai se fechar a ponto de ter oportunidades de conhecer pessoas incríveis, porque elas ainda existem. Acredita nisso, elas ainda existem. Deus te ama. Uma ótima semana. Shalom.